Galerinha, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aulinha de nutrição, a última, né, do nosso submestre. E semana que vem a gente tem prova e a atividade de hoje vale nota. Então, recadinho para vocês super importante. Não deixem de fazer atividade, não vale Ctrl+C, Ctrl+V da internet e também não vale copiar do coleguinha, tá? Caso isso aconteça, serão zerados, as notas serão descontadas, tá? Então, sem choro nem vela. Vamos começar aqui. Na última aula, a gente falou um pouquinho das patologias relacionadas aos carboidratos e a gente começou, né, falando sobre a questão do entendimento de como funcionava o processo fisiológico do carboidrato no nosso organismo. Então, a gente falou aqui da digestão e absorção, a gente falou da insulina, que a insulina é uma chavinha que se liga no receptor para abrir, né, uma portinha onde a glicose vai entrar dentro da nossa célula. A gente falou que uma patologia muito relacionada ao consumo de carboidratos é a obesidade, né? Só que a obesidade não pode ser extremamente relacionada somente aos carboidratos. A obesidade é multifatorial, existem vários fatores relacionados a isso. A gente diferenciou aqui os tipos de gordura, gordura abdominal, gordura visceral, e a gente falou que a gordura visceral é muito mais patogênica, muito mais danosa, muito mais prejudicial à saúde do que a subcutânea. A gente falou das doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte, né? E falamos que o consumo excessivo de carboidratos pode acarretar alguns riscos para essas cardiopatias. Então, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, a redução do colesterol bom, que é o HDL, né? Então, a gente chegou a comentar em relação a isso. Falou aqui dessa diferença, né, entre um coração normal e um coração que está com gordura visceral. E a gente entrou, então, no diabetes. E falou que a característica aqui do diabetes é que ele é um conjunto de distúrbios metabólicos caracterizado por hiperglicemia, resultante de defeitos de secreção ou então da ação da insulina, né? Para isso, a gente falou um pouquinho que o diabetes ele era uma doença endócrina e é uma doença de altíssima prevalência, um grande problema de saúde mundial. E, além disso, é um dos principais itens para fator de risco para a doença cardiovascular. Falamos que o sedentarismo, dieta inadequada e a obesidade são fatores de risco, né? A gente comentou também do impacto econômico nos serviços de saúde. Então, quanto mais diabético a gente tem, quanto maior esse tipo de patologia na população, mais a gente vai sobrecarregar os serviços de saúde, porque o diabetes ele tem complicações. A gente vai falar um pouquinho das complicações hoje. Falamos dos principais sintomas aqui do diabetes, então, polifagia, poliúria, polidipsia, aquele paciente que ganha peso, né, ou que perde peso muito rápido. Falamos do diagnóstico, então, que a concentração acima de 126 miligramas por decilitro, né, na glicemia, em jejum, já é considerado quadro de diabetes. Falamos que para isso a gente tem que fazer o teste de tolerância oral à glicose, que a hemoglobina glicada tem que estar alterada e que o cuidado deve ser maior já com aquelas pessoas que estão predispostas. Aqui a gente falou um pouquinho, né, do pâncreas, que tem células alfa, células beta, nas ilhotas de Langerhans, e as células alfa produzem glucagon e as células beta produzem a insulina, né? E a gente falou um pouquinho das funções da insulina, que ela tem o efeito hipoglicemiante, e do glucagon, que ele vai ter o efeito contrário, hipoglicemiante. E aqui a gente falou então um pouquinho da homeostase, né? Então, quando entra um alimento com alta taxa de glicose, ele vai estimular as células beta a liberar a insulina. A insulina vai fazer a função que tem que fazer, que é ir lá na célula, abrir a chavinha para que a glicose entre dentro da célula, né? Então, o fígado, o que sobrar, vai absorver a glicose e armazenar em forma de glicogênio, aquilo que sobrar, tá? Ao mesmo tempo que estimula a célula beta, inibe a célula alfa. Aí, quando o fígado fez isso, a glicemia começou a baixar, a gente ficou com baixa taxa de glicose no sangue, a gente vai ter uma inibição da célula beta, porque daí você não precisa mais pegar o açúcar do sangue e jogar para dentro da célula, você vai ter um estímulo aqui da célula alfa. E a célula alfa vai fazer o inverso, né? A célula alfa vai liberar o glucagon. E o glucagon, ele vai fazer essa quebra naquele glicogênio que vai estar armazenado no nosso músculo, né? E também no nosso fígado,
vai fazer essa quebra para que o organismo utilize esse glicogênio em forma de glicose novamente como fonte de energia, né? Então, esse é o ciclo completo de homeostase da glicose. E a gente tinha comentado que na próxima aula a gente ia ver um pouquinho dessa fisiologia do diabetes, os tipos de diabetes, classificação, diabetes gestacional, um pouquinho do tratamento e algumas outras patologias que estão associadas aí a carboidratos e algumas deficiências, né, consequências dessa deficiência de carboidrato. Antes de mais nada, gente, eu coloquei mais uma orientaçãozinha aqui para vocês, né? Então, a homeostase da nossa glicose, ela é regulada por processos que são interrelacionados. Então, qual que é a produção de glicose pelo fígado, a captação e a utilização de glicose pelos nossos tecidos periféricos e também a ação da insulina e dos hormônios contrarregulatórios, o glucagon, como que está a ação deles aqui, né? A insulina, a gente já viu que é responsável por transportar a glicose para o interior das células. Além disso, nos músculos é armazenada como glicogênio ou gera ATP, a glicose, tá? No tecido adiposo, a glicose vai ser armazenada como gordura, ou seja, a insulina é lipogênica. Então, é aquela questão de que o que sobrou de açúcar, o que não foi utilizado para gerar energia, vai virar gordura, né? E ela também inibe aqui a lipólise nos adipócitos. Então, a insulina tem uma ação totalmente obesogênica, essa é a verdade. Então, tudo que for para transformar em gordura e permanecer gordura, a insulina vai ajudar. Então, a insulina vai pegar o que sobrou de açúcar e guardar em forma de gordura, e além de tudo, ela vai impedir a quebra dessa gordura lá nos adipócitos, que são as células gordurosas do nosso organismo. Tá? A gente também tem aqui que ela reduz a produção de glicose pelo fígado. Então, assim, tudo que a insulina pode fazer para fazer a pessoa ficar obesa, ela vai fazer. Mas ela é de todo ruim? Não. A gente viu que a insulina é super importante para o nosso organismo. Porém, a gente tem que ter um super equilíbrio aí, né? Aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês. É uma tabelinha que eu retirei de um caderno de saúde do Ministério da Saúde, né? Falando sobre o diabetes. Eu coloquei aqui para vocês alguns valores que são preconizados para o diabetes tipo 2 e os estágios, né, que são pré-clínicos. Então, glicemia normal é aquela glicemia de jejum que dá abaixo de 110. Hoje a gente já utiliza, né, o 100. Então, abaixo de 100 tá ok. Entre aspas, né? Pacientes que têm glicemia em jejum entre 96 e 98, a gente já tem que botar o pé atrás. Tem bastante gente que tem glicemia, mas deu 98, tá dentro. Tá dentro, mas não tá bom, né? Tá dentro, mas tá alto. Tá mais próximo do 100 do que do 80, então tem que ficar de olho nisso. Quando faz o teste de tolerância à glicose, né, 2 horas depois, para a glicemia ser normal, tem que dar em 140, né, acima de 140, abaixo de 140, perdão. Uma casual aqui é em 200. A glicemia alterada é quando a gente tem a glicemia de jejum entre 110 e 126. Então, ficou indefinido. O paciente ficou em 112 de glicemia. Ficou meio indefinido. Está alterado, a gente sabe que está alterado, mas ainda não é o diagnóstico de diabetes, né? Quando a gente tem uma tolerância diminuída à glicose e faz o teste de tolerância à glicose oral, né, que é aquele que você toma um xarope doce pra caramba, para averiguar, tem que dar aqui em 140, né, ou igual a 140 e até 200, é o máximo que pode dar aqui. E para ser característico de diabetes mellitus, né, tem que ser repetido mais vezes, o que tem que ter? A glicemia em jejum tem que ser maior ou igual a 126, o teste de tolerância à glicose tem que dar maior ou igual a 200, né, e a glicemia casual tem que ser 200 ou mais, com aqueles sintomas clássicos, e a hemoglobina glicada tem que ser maior que 6,5. Então, isso caracteriza aí um quadro de diabetes mellitus. Falando em relação à fisiopatologia, existem 3 características aqui, 3 situações em relação à fisiopatologia que vai fazer com que essa classificação seja diferente. Então, a gente tem o primeiro, que é a destruição das células beta-pancreáticas. O segundo vai ser um defeito secretor, né, progressivo dessa insulina. E o terceiro vai ser uma resistência à insulina. Então, são 3 características importantes que classificam o tipo de diabetes, que daí a gente pode falar um pouquinho dessa fisiopatologia, né?
Em relação à classificação, a gente sabe que todas as formas de diabetes compartilham como característica a hiperglicemia. Então, característica comum a hiperglicemia entre todas elas. Porém, a gente tem duas categorias amplas aí, que é a tipo 1 e a tipo 2. Há também o diabetes gestacional e a gente tem ainda o quadro de resistência insulínica. A resistência insulínica é o primeiro que a gente vai falar, porque a resistência insulínica é como se fosse aí o pré-diabetes, né? Outros tipos específicos de diabetes, como defeitos genéticos, tanto nas células beta quanto na ação da insulina, algumas doenças do pâncreas, efeito colateral de medicação ou infecção, são mais raros, mas podem acontecer, tá? Resistência insulínica é o primeiro que a gente vai falar. Então, o que acontece aqui na resistência insulínica? Aqui na resistência insulínica, os tecidos alvos, então, o coração, o músculo, o pulmão, enfim, eles não conseguem responder normalmente à insulina. Então, por mais que a insulina chegue até ali, plugue na fechadurazinha bonitinha para abrir a fechadurazinha, para abrir a portinha, não consegue responder corretamente, né? Então, a gente vai ter aqui um aumento na secreção pancreática, induzindo um estado hiperinsulinêmico, ou seja, eu vou ter muita insulina no meu sangue, destinado a evitar o aumento da glicemia. E tem uma figurinha que mostra bem isso. O que é essa resistência da insulina? Eu já vou mostrar ali para vocês. Então, as células do nosso corpo, elas passam a precisar cada vez mais de insulina para conseguir absorver a glicose. Ou seja, se antes a célula reconhecia uma insulina e absorvia 5 glicoses, agora ela vai precisar de 2 insulinas para absorver as mesmas 5 glicoses. Ou seja, a insulina não está conseguindo fazer a ação que ela deveria fazer. A gente começa a fazer uma sobrecarga nas células beta-pancreáticas, porque afinal, ao invés do nosso pâncreas ter que produzir uma insulina, ele tem que produzir 2 para as mesmas 5 glicoses, né? Então, vamos pensar que você tem 10 glicoses, opa, já são 4 insulinas. Você tem 15 glicose, opa, já dobrou. Então, vai ter essa quantidade sempre dobrada. Você vai causar essa sobrecarga no teu pâncreas, né? Aqui uma indução da captação da glicose pelo músculo, né? E também uma redução da glicólise hepática, porque afinal o teu fígado está produzindo bastante insulina. Por que o teu fígado não? O teu pâncreas, falei o contrário. O teu pâncreas está produzindo bastante insulina. Por que o teu fígado vai utilizar a glicose que está armazenada nele, né? Não há necessidade dele fazer quebra de glicose que está armazenada nele se o teu pâncreas está produzindo insulina. Está produzindo mais insulina porque está entrando mais açúcar. Tecnicamente, é isso que o teu fígado entende, né? A obesidade, ela desempenha um papel determinante nesse desenvolvimento dessa resistência insulínica. E a gente entra num quadro aqui chamado síndrome metabólica. Ou seja, você vai ter aqui uma obesidade visceral, uma resistência insulínica, uma intolerância à glicose, pode ser um paciente cardiopata, hipertenso e assim sucessivamente. Então, quando você tem uma síndrome metabólica, você vai ter várias doenças associadas, onde uma engrenagem parou de funcionar e vai fazendo com que todas as outras parem de funcionar, tá? O quadro aqui, como eu falei, a resistência insulínica, é conhecido como aquilo que a gente chama de pré-diabetes. Então, o paciente senta no consultório, o paciente está lá no hospital, no caso, chega para vocês e fala assim, ai, é que deu uma alteraçãozinha na glicemia, o médico disse que eu estou com pré-diabetes. Tá? Então, o paciente está com resistência à insulina, ou seja, a insulina não está conseguindo fazer a ação que ela deveria fazer na quantidade que ela deveria ser produzida. Esse quadro, gente, de resistência insulínica, de pré-diabetes, ele é reversível. Só que ele é reversível quando o paciente ainda presta atenção nos sintomas e isso consegue ser revertido rápido, né? Se o paciente faz o tratamento alimentar correto. Se não, dificilmente. Existem muitos quadros de que o paciente está com resistência insulínica, o médico vai e dá uma metformina para ele, por exemplo, né? Ou vai e trabalha com qualquer medicamento que tem aí a função de controlar essa glicemia, né? O paciente acha que o medicamento vai resolver esse pré-diabetes. E normalmente não é assim que acontece. Você precisa fazer toda uma reestabilização. Porque, veja, você fez uma sobrecarga lá no teu pâncreas. Por muito tempo você forçou o teu pâncreas a produzir uma grande quantidade de insulina. Não é um medicamento que vai fazer isso ser controlado rapidamente, né? Então, olha lá. Vamos prestar atenção nessa figura aqui.
Aqui eu tenho um processo normal, onde a pessoa é sensível à insulina, então tá tudo ok. O pâncreas produziu insulina, né, que vai para o fígado, para o músculo e para o adipócito. Então, o que que acontece? Eu tenho várias glicoses aqui, e ó, eu tenho uma insulina que pegou toda essa quantidade de glicose e armazenou essa quantidade de glicose onde tinha que armazenar. Armazenou no músculo, armazenou um pouquinho no fígado se for necessário, e se sobrou alguma coisa ainda armazenou lá em forma de gordura, né? Então, aqui, esse paciente sensível à insulina, uma pequena quantidade de insulina empurra uma grande quantidade de glicose para dentro do tecido. Então, uma insulina dá conta da quantidade de glicose que tem que dar. Quando o paciente é resistente à insulina, a gente já vai ter uma diferença aqui. O pâncreas vai ter que produzir mais insulina para dar conta da mesma quantidade de glicose. Então, vejam, aqui eu tinha uma insulina para dar conta da mesma coisa. Aqui eu já tenho 4, 5 insulinas para dar conta disso. Então, vamos colocar em termos práticos aí, né? Para dar conta das contas a pagar, ao invés de ter um emprego, a gente tem que ter 4. Então, a gente está fazendo uma sobrecarga muito grande e vai chegar uma hora que o negócio vai pifar. Normalmente a gente pifa, né? Então, a gente acaba passando mal de vez. E é isso que acontece. Então, o pâncreas acaba ficando sobrecarregado, literalmente isso. Então, ele tem que produzir muito mais insulina para trabalhar com a mesma quantidade de glicose para jogar dentro dos tecidos, né? A insulina não está tendo a ação que ela deveria ter. Aqui, gente, a resistência insulínica, ela tem vários sintomas associados, né? Então, primeiro é fadiga e cansaço, porque afinal você vai estar sobrecarregando o teu pâncreas, né? Questão de fome constante, porque o que acontece? Você está produzindo muita insulina para fazer a mesma ação naquela quantidade de açúcar e você fica com aquele excesso de açúcar, querendo ou não, no teu sangue, que não entra na tua célula para te trazer energia. Você vai ter aí uma incapacidade de perder peso, porque a tua insulina não vai ser sensível para estar mandando açúcar para dentro da célula para gerar energia, você vai acabar comendo mais e vai, de certa forma, ter essa incapacidade para perder peso. Vai ter maior desejo por doces, vai ter um cansaço depois das refeições, dor na articulação, porque o paciente fica inflamado, né? O excesso de açúcar no sangue faz com que o paciente seja inflamado, obesidade, principalmente abdominal. Aí aqui a gente vai ter várias outras coisas associadas. Então, por exemplo, colesterol e triglicerídeo elevado aumenta a gordura corporal, traz obesidade abdominal. A gente vai ter aqui desequilíbrio hormonal, onde você vai ter uma dominância de estrogênio, a tireoide vai estar prejudicada, aumenta a gordura corporal, aumenta a obesidade abdominal. Desse desequilíbrio hormonal, a gente pode ter, por exemplo, as síndromes associadas, como síndrome de ovário policístico. Aí a pessoa tem mais acne, a pessoa tem mais pelo facial, a pessoa é infértil. Então, muitas pessoas têm problemas, gente, de infertilidade, não conseguem ter filho por causa de resistência insulínica. Porque a resistência insulínica vai fazer um desequilíbrio hormonal. Porque a insulina nada mais é do que um hormônio produzido pelo nosso pâncreas, tá? Então, a gente tem que prestar atenção, às vezes, em alguns sintomas que a gente está tendo e ver o que está acontecendo. E como eu disse, resistência insulínica é reversível. Enquanto a gente está com resistência insulínica e cuidar do quadro para que ele não evolua para diabetes, a gente consegue retornar o nosso organismo ao normal. Mas a gente precisa, né, abrir mão de algumas coisas e fazer aquilo que é certo. Sempre tem aquelas pessoas que acham, né, que, ai, não, tá tranquilo, tá tudo bem. E muitas vezes não tá, né, porque não quer abrir mão de nada. Aí a gente falou da resistência insulínica, que é o pré, e agora a gente vai falar do diabetes tipo 1. Então, o diabetes tipo 1, ele tem uma característica bem específica. Então, você vai ter uma deficiência na secreção de insulina, provocada pela destruição das células beta-pancreáticas. Então, as células beta, aquelas células que produzem insulina lá no nosso pâncreas, elas começam a ser destruídas por algum motivo. E isso vai provocar uma deficiência na secreção de insulina. O diabetes tipo 1, ele representa apenas 10% dos casos. Ele acomete aqui principalmente crianças e adolescentes.
Normalmente, o diabetes tipo 1, ele está envolvido aqui com uma causa, com um processo autoimune, que é conhecido como diabetes tipo 1A. Aqueles diabetes que não são considerados autoimune, mas são diabetes tipo 1, né? A gente vai ter o diabetes tipo 1B, onde a causa é desconhecida, é idiopática, a gente não sabe de onde que vem, não tem um marcador dizendo que isso é autoimune, né? Nesse caso de diabetes tipo 1, o paciente tem necessidade de insulina endógena, porque ele não vai ter produção de insulina, ele não vai ter nada produzindo, ou uma quantidade muito, muito pequena. Então, nesse caso, não é a insulina que não consegue fazer a ação, ela simplesmente não consegue ser produzida lá no pâncreas, porque as células que produzem estão sendo destruídas, né? No caso do diabetes tipo 1, gente, nós vamos ter aqui uma hiperglicemia muito acentuada, que evolui rapidamente para a cetoacidose. A gente vai ver ali o que é característico, o que é a cetoacidose, mas é algo que evolui muito rápido, porque afinal você não tem a produção de insulina. Já no diabetes tipo 2 é diferente, você vai ter a produção de insulina, só que você vai ter uma deficiência relativa. Essa deficiência relativa pode ser por um defeito na função dela e, de certa forma, pode acontecer também por algum problema de produção. Então, se o teu pâncreas, se aconteceu alguma coisa com o teu pâncreas, se você está muito inflamado, a produção pode ser prejudicada. Mas, basicamente, gente, o diabetes tipo 2, você vai ter um problema de defeito de função. Vai sobrecarregar esse teu pâncreas vai chegar uma hora e vai dizer assim, ó, lascou, não vou produzir mais, eu vou produzir em pouca quantidade, eu vou produzir o que der, da forma que der. Aí vai ser ineficiente. Sabe aquele negócio assim de vou fazer o que der e dá errado? Tipo, vocês foram, fizeram um trabalho mal feito e depois tem que voltar e fazer tudo de novo? É mais ou menos isso. A diferença é que o nosso pâncreas não volta e faz tudo de novo, ele vai fazer mal feito mesmo. Se for para mandar uma insulina mal produzida, ele vai mandar uma insulina mal produzida, porque é como ele está trabalhando depois de tanto tempo de exploração, tá? Aqui, o diabetes tipo 2, a etiologia ela é mais complexa, então a gente vai ter vários envolvimentos aqui, tanto fator ambiental quanto fator alimentar, que vai ter aqui papel determinante em relação ao diabetes tipo 2. Então, o que a gente tem aqui, gente? Obesidade, sedentarismo e má alimentação. Juntamos tudo e nós temos a população atual, né? Que não faz exercício físico, que não cuida da alimentação de jeito e maneira nenhuma, que não levanta do sofá para fazer nada. Então, esse é o tipo de paciente a qual a gente tem que tomar mais cuidado e o qual a gente tem que mais despertar esse paciente para ele acordar e entender o quanto é importante ele cuidar da alimentação dele, né? Ele cuidar da vida dele, ele está fazendo um exercício físico, ele está melhorando a qualidade alimentar dele. Olha só, gente, de 90 a 95% dos casos é diabetes tipo 2. Então, é uma quantidade gigantesca, né? O diabetes tipo 2 pode ter predisposição genética. Então, às vezes, o tataravô, o vô já tinha diabetes por algum motivo, né? Não necessariamente o tipo 1, podia ser o tipo 2 mesmo. Então, se o tataravô, o avô já tinha, já quer dizer que já tinha uma resistência insulínica, um problema de produção, um problema de ação. Então, a pessoa já tem que ficar mais ligada, muito mais ligada. Então, sempre tem aquele paciente que chega e fala: ah, meu avô tinha, meu pai tinha, minha mãe vai ter, eu vou ter também. Não é bem assim. Hoje a gente já sabe que genética não determina tudo, né? A gente sabe que os meios, né, o nosso ambiental, aquilo que a gente faz, pode ser muito mais benéfico e trazer muito mais ação do que consequência, tá? Aqui, o diabetes tipo 2, ele pode ser assintomático por muito tempo. Então, normalmente, quando o paciente descobre, ele está super avançado. Eu peguei uma paciente assim essa semana. Às vezes eu me pergunto como pode as pessoas não perceberem o que o corpo delas está dizendo, né? Mas isso não é incomum, gente, é muito comum. A paciente tinha 50 cacetadas anos, 50 e pouco, 56, né? Ela sentou e falou assim: ah, eu vim aqui porque eu tô com diabetes. Eu falei: tá, o médico te explicou o que é diabetes? Ah, é mais ou menos. Aí eu comecei a conversar com ela e questionei assim: tá, mas quais eram os teus sintomas? Ah, eu não sei, na verdade eu não tô nem acreditando que eu tô com isso, porque eu tô tão bem.
Falei, ué, né? Aí comecei a fazer a coisa. Ela tinha todos os sintomas, ela só não estava prestando atenção. Ela tinha muita sede, ela tomava muita água, ela estava aumentando muito de peso, muito rápido, porque daí esse aumento de peso rápido já mostrava essa resistência insulínica. Ela tem muita vontade de comer doce, né? Ela tem disfunção hormonal. Então, assim, tudo junto. Ela tem bastante pelo no rosto, bastante pelo no rosto. É uma paciente que tem uma outra característica que a gente chama de acantoses nídricas, que é umas manchas pretas aqui, assim, a pele fica manchada, rajada. Vocês podem procurar depois, né? Então, assim, ela tinha todas as características, ela só não estava prestando atenção nisso, né? Ela não estava prestando atenção no corpo dela, porque para ela podia ser normal, né? E às vezes, pra gente que é profissional da saúde, a gente olha e, opa, pera, tem alguma coisa errada. Tem muito paciente que às vezes eu pergunto, você sempre teve acne? Não. Você já fez exame de ovário policístico? Não, também não. Então eu vou te encaminhar para o endócrino. O paciente vai para o endócrino e volta. Eu tô com síndrome do ovário policístico. Pronto, faz tratamento para resistência insulínica, melhora o sintoma do ovário policístico, né? Então a gente consegue perceber esse tipo de situação. Diabetes gestacional. O diabetes gestacional é quando você vai ter o estado de hiperglicemia, ele vai ser menos severo, tanto que o tipo 1 quanto o tipo 2, né? Mas ele vai estar ali presente, né, durante a gestação. Ele vai ser detectado pela primeira vez no diabetes, na gravidez. Então, a pessoa nunca teve diabetes na vida dela. Não tem histórico, a família não tem histórico, nem nada do tipo. Porém, durante a gravidez, ela vai fazer aqueles exames de rotina e percebe que a glicemia vai dando alterada, a hemoglobina glicada vai dando alterada. Então, ele vai ser diagnosticado durante a gravidez. Normalmente, após o parto, ele se resolve, tá? Não tem uma causa, não tem nada que diga assim, tipo, o diabetes gestacional acontece por isso. Alguns estudos dizem que é porque é uma forma de o organismo se proteger contra o feto, de certa forma falando, né? Porque afinal o feto é um corpo estranho, nascendo dentro de outro corpo. Então é uma forma do organismo reagir a isso. Porém, só dura durante a gravidez e não vai ter nenhum problema para o feto se a mãe cuidar, se a mãe prestar atenção na alimentação, se a mãe tomar os medicamentos que tem que tomar, não vai ter nenhum problema para o feto, tá, gente? E após o pós-parto, depois que a mãe tiver o bebê, pronto, a glicemia volta ao normal. Tem que ficar de olho, porque pode acontecer de a paciente ter diabetes gestacional e depois de um tempo desenvolver diabetes tipo 2. Então, já é um sinal que a mãe tem que ficar, opa, ligado. Assim como pode acontecer de nunca desenvolver, tá? O diabetes gestacional, ele deve ser tratado bem rigorosamente durante a gestação. Então, a mãe tem que cuidar realmente para não vir a ter problema para o feto, né? Pré-natal é de extrema importância para averiguar essa alteração glicêmica. Então, incentivar todas as mães a fazer pré-natal. Isso é essencial, não tem nem o que discutir, gente. Tem que orientar a fazer o pré-natal, porque é no pré-natal que você vai descobrir se a mãe está com diabetes gestacional ou não, tá? Porque daí vocês vão começar a ver as consequências depois. Então, pensem isso numa grávida. E daí, quais são as complicações, né, do diabetes? Então, a gente já viu ali as classificações e, de certa forma, a gente acabou vendo a fisiopatologia do porquê que cada um acontece, né? As complicações do diabetes mellitus, normalmente elas acontecem a longo prazo, não é assim, eu descobri diabetes hoje, amanhã eu já tô com a complicação. Elas vão acontecendo ao longo dos anos. Quanto menos o paciente cuidar da alimentação, mais severas vão ser as complicações. Quanto mais o paciente cuidar, pode ser que ele nem venha ter complicação, tá? A glicotoxicidade é um fator constante, então, todas as complicações que ocorrem relacionadas ao diabetes mellitus têm a ver com excesso de glicose sanguínea, tá? Então, glicotoxicidade. A gente vai ter aqui complicação relacionada a vários. Então, a gente vai ter complicação ocular. Então, o paciente diabético, ele tem tendência a ter degeneração da mácula ocular, né? A gente sabe que cegueira é uma das complicações do diabetes. Aqui de cerebral, então aquele paciente fica esquecido, aquele paciente não consegue atinar as coisas do que vai falar, né? A questão coronária, então a gente já falou de cardiopatias, questão renal, então todo paciente diabético ele tem tendência a ter falência renal.
todo paciente diabético, né? Porque lembra que é uma engrenagem. A gente dá erro no problema do pâncreas, a gente começa a ter problema. Então, falência renal é uma das coisas que diabético tem que se cuidar bastante, porque a glicotoxicidade vai prejudicar as células renais, literalmente mata as células do rim. Então, o processo de filtragem não acontece, o paciente fica inchado. Nossa, gente, maior problema, tá? Questão aqui de aterosclerose, né? Paciente com pé diabético, aqui problemas neuronais, como eu falei, então você vai tendo degeneração do neurônio, o paciente fica esquecido, a gente pode tem algumas relações aí com diabetes tipo 2 e Alzheimer, né? Porque o açúcar, a glicotoxicidade no neurônio vai desmembrando a bainha de mielina, então tem alguns estudos já relacionados a isso. E uma das coisas que o excesso de açúcar sanguíneo faz é isso aqui, a formação de AIDs. Os AIDs, eles são produtos finais de glicação avançada. O que raios é isso, né? Isso se chama espécies reativas de oxigênio, que nada mais são do que itens inflamatórios, tá? Então, AIDs são itens inflamatórios. Vai ser aqui uma reação não enzimática que acontece entre as proteínas do nosso organismo e gordura e carboidrato. Então, essa formação de AIDs, essas espécies de AIDs, essas interações com esses receptores celulares, né, eles vão ativar processos inflamatórios e procoagulantes que resultam em estresse oxidativo e disfunção endotelial. Então, tudo aquilo que acontece em doença cardiovascular, tudo aquilo que acontece relacionado a processos, né, do diabetes, então degeneração macular, que a gente já falou, questão de rim, né, renal, degeneração de bainhas de mielina, tem a ver principalmente com essa formação de AIDs, né, que são pró-inflamatórios. Então, eles são mediadores inflamatórios que atentam aí para a progressão de doenças inflamatórias crônicas. Então, uma doença hoje muito estudada, né, e relacionada à questão de carboidratos em excesso na dieta são as neoplasias, sejam elas benignas ou malignas. Quanto mais o paciente tem formação de AIDs, mais processos inflamatórios ele vai ter no organismo, mais tendência a ter neoplasias. Neoplasia pode ser erro genético? Com certeza. Pode não ter nada a ver com carboidrato? Com certeza. Mas pode ter a ver. Então, hoje os estudos já têm mostrado muito isso, o quanto a dieta influencia. Aí vamos falar um pouquinho da cetoacidose diabética, que é uma complicação do diabetes mellitus, né? Então, quando a gente tem uma falta de insulina, duas situações simultâneas ocorrem aqui. O nível de açúcar do sangue aumenta e as células acabam sofrendo com falta de energia, porque eu não tenho insulina para jogar esse açúcar dentro da célula, então ele permanece no sangue. Para evitar que as nossas células parem de funcionar, o nosso organismo começa a usar os estoques de gordura para gerar energia, né? Só que nesse processo em que o nosso corpo vai fazer a quebra de gordura para gerar energia, se formam compostos chamados compostos cetônicos, cetonas, né? Essas cetonas, elas são substâncias ácidas que elas desequilibram o pH do nosso sangue. Então, elas causam um desequilíbrio na composição sanguínea. E se não for tratado corretamente, pode levar coma até a morte. Eu gostaria muito que vocês pesquisassem sobre a doença do açúcar. Antigamente, o diabetes não tinha esse nome, era conhecido como doença do açúcar. E os quadros, né, eles descobriam que a pessoa tinha esse problema, essa doença do açúcar, por causa da cetoacidose diabética. O paciente passava muito, muito mal. E ele era super magro, porque, claro, ele comia, tinha muita fome, mas o açúcar nunca conseguia entrar dentro da célula, porque ele não tinha problema aqui de... ele tinha problema de produção de insulina, na verdade. Então, ele tinha muita fome e ele comia e não adiantava nada, porque, claro, o açúcar continuava no sangue ao invés de entrar na célula, né? Então, o paciente era super magro. Outra complicação que pode acontecer é o quadro de hipoglicemia. Então, é uma complicação aguda que pode acontecer relacionada ao diabetes e pode acontecer aqui por causa da idade avançada, abuso de álcool, desnutrição, insuficiência renal, atraso ou omissão de refeição. Então, sempre tem um paciente idoso que não quer comer, né? Ou não quer
cozinhar, então ele acaba não comendo. Então, essa omissão dessa refeição acaba trazendo quadros de hipoglicemia. Exercício vigoroso, então, paciente que decide assim na louca, eu vou sair correr de manhã, eu sou diabético, você correr de manhã em jejum. Vai ter quadro de hipoglicemia, certeza, né? O consumo excessivo de álcool e também um erro na administração da insulina ou do hipoglicemiante pode trazer esse quadro de hipoglicemia para o paciente, né? A hipoglicemia, ela dá alguns sinais clínicos. Então, o paciente que é diabético, conhece bem os sintomas, ele já começa com sudorese, cefaleia, uma palpitação, ele já sabe, opa, tô com hipoglicemia, eu preciso de alguma coisa com açúcar rápido. Então, a gente sempre indica aí até para o paciente estar andando com uma balinha na bolsa, principalmente paciente que tem diabetes tipo 1, né? Porque isso é muito rápido. A insulina, uma hora o que você ejetou tá ali, o que você injetou tá ali, outra hora não tá, porque o teu pâncreas não produz mais nada, né? Então, esses pacientes têm que sempre andar aí com uma balinha na bolsa. E quando eles sentem esses sintomas, né, esse tremor, essa sensação desagradável, ele já sabe, tá me dando hipoglicemia. Ele já come a balinha, meio que logo que já normaliza, tá? Doenças cardiovasculares aqui são doenças, é uma complicação, né, que tem maior morbimortalidade. Então, a gente vai ter angina, infarto agudo do miocárdio, isquemia, hipertensão, dislipidemia. Então, doença cardiovascular é a maior complicação que a gente tem do diabetes. A retinopatia diabética é aquela cegueira irreversível que eu falei para vocês, que vai causando degeneração, né, na mácula ocular. A nefropatia diabética é quando você começa a ter uma complicação microvascular. Então, lá no glomérulo renal, você vai ter uma queda da função renal e evoluindo, então, para uma insuficiência terminal, né? E a neuropatia diabética são várias síndromes clínicas que vão afetar o sistema nervoso periférico, sensitivo, motor e autônomo, né? Então, é o paciente aquele que tem dormência, tem cãibra, ele tem falta de percepção de temperatura, porque ele teve aí essa degeneração, principalmente aí em bainhas de mielina, em conjuntos motores, literalmente, né, em nervos motores, que acabou trazendo essas sensações. Queimação, dormência, isso é bem comum em paciente diabético, tá? Outra característica aqui, outra complicação do diabetes é o pé diabético. Acredito que se vocês forem trabalhar em hospital, vocês vão lidar muito com o pé diabético. O pé diabético é quando começa a formar úlcera, né, no pé e é uma dificuldade muito extrema de cicatrização. Principalmente se o paciente não cuida da glicemia dele, principalmente se o paciente não cuida da alimentação dele ou não toma o medicamento corretamente, mas às vezes nem que tome o medicamento corretamente, porque o açúcar a gente já viu, ele causa essa glicotoxicidade e faz com que o sangue, né, o organismo não consiga fazer essa recuperação, esse processo de fibrose, esse processo de cicatrização que tem que acontecer, o açúcar impede, porque ele está tudo no sangue, né? E o maior quadro que a gente tem aqui, o maior extremo é quando tem que fazer a amputação de algum membro por causa de alguma complicação grave. Então, o pé diabético, quando chega num ponto onde ele entra num estado realmente de choque, ele entra num estado de que não tem mais o que fazer, ele já está num estado de necrose, tem que fazer a amputação do membro para que o paciente não venha a ter uma sepse, né? E eu coloquei aqui para vocês o tratamento, né? E essa é exatamente a atividade de vocês. Vocês têm que pesquisar para mim qual que é a ação farmacológica dos seguintes medicamentos. Então, da metformina, da sitaglipina, da liraglutida e da glipenclamida. Esses são os 4 principais medicamentos utilizados para diabetes hoje que a gente tem no mercado. Cada médico gosta de trabalhar com uma coisa, cada um vai ter uma ação. E é isso que eu quero saber. Qual que é a ação da metformina? O que a metformina faz no organismo? A metformina vai lá e trabalha no rim e mexe no glomérulo, fazendo que não tenha problema de alteração. A sitaglipida atua na saliva e não sei o que, não sei o que lá. Então, vocês vão ter que me dizer, né? O que eles trabalham no nosso corpo? Onde que eles mexem? Mexe na insulina, mexe no glucagon, mexe no alimento? O que acontece? Qual que é essa ação farmacológica, tá?
E diante dos estudos sobre os carboidratos e as suas funções no organismo, indique 2 dicas nutricionais para um paciente que não consegue controlar o DM. Então, a gente falou de carboidrato complexo, a gente falou de carboidrato simples, a gente falou de prato saudável, né? A gente falou de consumo de itens naturais, a gente falou de fibras, né? A gente falou bastante de fibras, o quanto as fibras são importantes. Então, vocês vão ter que indicar 2 dicas nutricionais aí para um paciente que não está conseguindo controlar o diabetes. Então, o que vocês podem passar para esse paciente? Olha, paciente, coloca bolacha no almoço, porque bolacha no almoço tem mais proteína e a proteína vai trazer mais saciedade. Sei lá, vocês vão ter que me dizer. Então, vocês vão ter que colocar essas dicas nutricionais aqui, né? Que vocês vão estar passando para um paciente lá que está entrando de alta no hospital. Outra doença relacionada aí à questão dos carboidratos é a depressão. Na verdade, essa relação entre depressão e carboidrato não está totalmente estabelecida, né? Mas é uma relação onde cada vez mais os pesquisadores têm mostrado, onde realmente o excesso de carboidrato na alimentação tem uma relação importante aí. Estou falando do excesso, não retirada, tá? Então, quando você ingere carboidratos simples, como os açúcares refinados, né, as farinhas brancas, os açúcares brancos que a gente falou, a gente vai ter um aumento da glicemia, né? Então, o cérebro ele vai liberar uma substância chamada dopamina. A dopamina, ela é um hormônio que dá a sensação de prazer, que a gente quer repetir essa sensação de prazer. Então, a gente vai ter um aumento da secreção da insulina cada vez mais. Então, quanto mais doce você come, mais você libera dopamina, mais você vai querer repetir essa sensação dopaminérgica. Não é à toa que a gente ama comer, né? Comer é vida, né, gente? Aquele negócio que você come, dá prazer, daí daqui a pouco você quer comer de novo para ter aquele mesmo prazer. Só que isso vai fazendo com que você tenha um aumento da secreção da insulina, certo? Quando você tem esse aumento da secreção da insulina, você começa a ter a diminuição da tua glicemia. Então, aquele processo que a gente já viu. Então, os níveis de insulina ficam aumentados, você vai ter aqui um bloqueio ao acesso às células de gordura, vai ter um rápido aumento do estoque de gordura e, além disso, vai ter uma redução da dopamina. Olha que beleza. Tem redução da dopamina, você entra num processo de fome e compulsão, porque você vai ter o nível diminuído de glicose lá dentro da tua célula, então você vai ter um aumento do apetite e mais compulsão. Cansaço, irritação e vai repetir o ciclo, porque daí você vai ficar irritado, porque você quer sentir prazer de novo, né? E comer é tão bom, aí você vai comer de novo. Aí, claro que você não vai querer comer um alface, né, meu amigo? Você não vai querer comer tomate. Você vai querer comer o quê? Uma batata frita, uma pizza, um sorvete. Você vai querer açúcar simples. Para quê? Para liberar dopamina. Então você vai entrar num ciclo vicioso, né? E esse ciclo vicioso vai te trazer vários problemas. Vamos falar aí de um primeiro que é a obesidade. Então a pessoa entra nesse ciclo vicioso, fica obesa, ela se olha no espelho, ela entra no estado de depressão, porque ela não gosta do que ela vê, né? O que ela vê, ela não se sente bem. Só que muitas vezes isso não é culpa dela. Isso pode ser culpa do quê? Dessa sensação aqui dopaminérgica, desse processo de resistência insulínica, né? Então a gente entra num processo aí onde o paciente acaba sendo bem dependente de dopamina e acaba também sendo bem, acaba se olhando no espelho, os sintomas a qual essa dependência de açúcar traz, né, faz com que o paciente entre em processo de depressão, principalmente por causa das consequências, né, o se olhar no espelho, o se ver, o se enxergar. Então, por isso que a relação ainda não está totalmente estabelecida, mas é uma das coisas que os estudos já apontam para a gente. A gente falou de todas as consequências do consumo excessivo de carboidratos. Mas e se eu não consumir carboidratos? Beleza, carboidrato é ruim, não vou consumir mais. Será? Então, uma das coisas que a gente já sabe que é importante do carboidrato é que se a gente não tiver carboidrato, a gente vai ter depressão muscular. Ou seja, você vai ter o teu músculo fraco. Porque o teu músculo, ele é dependente de carboidrato, ele precisa de carboidrato. Principalmente se você for atleta, principalmente se você for uma pessoa, né, super ativa, hiperativa, que faz academia, que faz atividade física, você precisa de carboidratos. Então, você vai malhar, 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 e aquele músculo, aquele tal daquele gominho danadinho que você quer lá no teu abdômen,
não vai nascer nunca, né? Então você vai ter depressão. E a depressão acontece bastante aí com o paciente diabético por causa disso, porque o paciente, ele até acaba comendo, mas o açúcar não entra na célula, lembra? Então o paciente começa a depressão muscular. Muitas vezes ele acaba até tendo maior quantidade até de gordura, se a gente for avaliar, mas de músculo ele não tem quase nada, tá? Então, a deficiência de carboidratos na dieta causa isso. Outra coisa é a falta de energia e de fadiga. Então, aquele paciente que tem consumo deficiente de carboidrato, não é um paciente que tem energia para vibrar bem durante o dia a dia, é aquele paciente sempre cansado, acorda cansado, dorme cansado, faz tudo cansado. Isso aqui eu tô falando de carboidratos, existem outras coisas relacionadas à fadiga e cansaço, tá? E eles podem entrar daí também no estado de acidose metabólica. Então, a gente falou da cetoacidose diabética. E a acidose metabólica é o mesmo processo, né? Então, só que a diferença aqui é que você não está dando açúcar para o teu corpo. Então, quando você não dá açúcar para o teu corpo, você vai forçar o teu corpo a utilizar o que ele tem em reserva energética, que são as gorduras. Nesse processo, você vai adquirir algumas coisas, como, por exemplo, dor de cabeça, irritabilidade, tontura, mau hálito. Isso aqui, gente, é muito comum, porque o que que acontece? O paciente se priva dos carboidratos para emagrecer, o que é mais comum, né? Fica extremamente irritado, não é à toa que todo mundo diz que o paciente que faz dieta fica estressado, e fica mesmo, porque você vai tirar o carboidrato, não vai ter produção de hormônio de bem-estar, né? E daí ainda fica com mau hálito, só para ajudar, porque você vai ter produção de cetona. E cetona traz esse mau hálito, esse. Sabe como se a pessoa tivesse bebido álcool? É literalmente isso, porque a acetona nada mais é do que um álcool, tá? Depressão, então a gente sabe que a deficiência de carboidratos vai mexer com hormônios do bem-estar, dopamina, serotonina. Então o paciente aqui vai ter serotonina baixa, então o paciente vai estar em acidose metabólica, irritado, com dor de cabeça e super triste ainda por cima. Então, pessoal, toda e qualquer dieta restritiva não é indicada. Esse negócio de só comer alface no almoço não é indicado, né? Então, existe aí um equilíbrio. Precisa tirar carboidrato da dieta? Não, não precisa. Preciso deixar de comer sorvete? Não, não precisa. Ah, mas eu posso comer quanto de sorvete? Um pote por dia? Não, também não é assim, né? Então, tem que avaliar o que está em equilíbrio na tua alimentação, o que você precisa fazer para colocar esse equilíbrio. Para isso, vocês precisam consultar um nutricionista, porque é individual. Cada pessoa tem a sua rotina, cada pessoa tem aquilo que precisa para o dia a dia. Então, vocês precisam procurar um nutricionista para isso, ok? Então, a gente finalizou a nossa aula por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição na sala do café para vocês, tá bom? Estudem para a prova. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a conteúdos passados, eu tô lá na sala do café, a gente pode conversar. Eu optei por fazer essa aula gravada para ficar mais fácil para vocês.